E aí, vamos estudar a lição? Moçada, Paulo agora chegou em Mileto e aproveitando que ele estava em Mileto, ele mandou buscar os líderes da igreja de Éfeso para poder bater um papo, trocar uma ideia com eles, colocar a conversa em dia e não permitir que o pessoal perdesse o foco no qual anteriormente ele havia direcionado para a glória de Deus, o andamento da igreja querida de Éfeso. Igreja querida e que enfrentava grandes desafios missionários, mas o evangelho ali estava sendo muito bem sucedido para a glória de Deus. Mas Paulo estava indo em direção a Jerusalém, no entanto, nessa sua terceira viagem missionária, ao parar em Mileto, fez questão de reunir os líderes da região e também buscar esse pessoal de Éfeso. E ali ele deu um certo relatório de como é que estava o desenvolvimento de tudo aquilo, e Paulo tinha um certo receio de ir para Jerusalém, e era um receio que não era nada infundado, muito pelo contrário, por causa dos líderes religiosos lá, judeus, que não aceitavam com bom grado a vinda de gentios, que não estavam se circuncidando, que aceitavam a salvação pela fé, sem a necessidade de ser circuncidado, eles estavam então opondo-se a Paulo, e aquela rixa ainda continuava, ainda perdurava, e Paulo tinha uma certa resistência em Jerusalém, por ele ter sido quem foi no passado. Então, os judeus ortodoxos lá, os super encrenqueiros lá, eles não recebiam bem a Paulo por pregar a não necessidade de circuncisão. E os cristãos que lá estavam tinham um certo receio. Será que ele foi transformado mesmo? Será que ele é uma nova criatura mesmo? Ou ainda é aquele perseguidor e tal? Então os dois lados pesavam aí contra Paulo e certamente ele iria enfrentar grande dificuldade em Jerusalém e ele era sabedor, consciente exatamente dessa oposição e dificuldade que ele iria enfrentar. Aliás, Paulo nunca se viu livre do seu passado, ele era uma nova criatura, mas sempre enfrentava uma dificuldade aqui e ali pela pessoa que ele havia sido no passado, porque embora Deus perdoe, os seres humanos não esquecem e ficam ainda muitos no presente te condenando por aquilo que um dia você foi no passado. E se você é um ex-traficante, um ex-isso, um ex-aquilo, você sabe do que eu estou falando. Existe sempre alguém olhando atravessado para você em função do que um dia você foi no passado, como se Deus não tivessem totalmente transformado você, ou como se você fosse ainda uma ameaça, enfim, essas coisas muitas vezes ainda pairam no ar. Agora deixa eu te dizer uma coisa, você que tem um passado não tão bonitinho quanto Paulo tinha, um passado não tão bonitinho. Ei, o fato de muitas pessoas ainda desconfiarem se você é transformado de verdade ou não, não é motivo para você desistir da sua fé e também para você voltar às coisas do passado, porque é melhor você enfrentar a provação presente do que você viver aquela maldita vida do passado que anteriormente você tinha. Então fique esperto, permaneça firme, com a bússola ao polo, assim como Paulo permanecia firme ao propósito que o Senhor Jesus estabeleceu na vida dele. E Paulo advertiu muitos líderes de Éfeso, os demais que estavam ali, sobre os lobos devoradores, os falsos, os fariseus, os homens que zelavam muito pela aparência, mas eles não tinham a essência da vida cristã, que era a transformação do coração, novidade, nova criatura. Enfim, pensavam demais na aparência e pouco na essência. E o resultado, Paulo, presta atenção dos falsos líderes que surgem, muitas vezes em nome da pureza, levantam bandeiras, em nome da santidade, levantam bandeiras, atiram pedras, e muitas vezes para esconder aquilo mesmo que eles praticam e tal, não sei o quê, colocar nos outros as suas próprias deficiências para chamar a atenção nos outros e esconder aquilo que eles mesmos são. Então fica esperto com esses falsos líderes, disse Paulo. Ou seja, fiquemos nós também espertos nos dias de hoje, em nome do Senhor. Deus nos abençoe. Pai querido, assim como o Senhor abençoava o ministério de Paulo, a fim de que ele permanecesse firme a despeito do seu passado, que muitos ainda usavam para condená-lo, que possamos permanecer firmes também a despeito do passado que tivemos, em nome de Jesus.